Olá, boa tarde. Nós estamos aqui ao vivo, numa live, promovida pela instituição universitária Newton Lins, e é com grande satisfação que eu saúdo a todos vocês. Vou me apresentar, eu me chamo Renata da Costa Salles, sou professora e coordenadora do curso de Ciências Contábeis da universidade, e estou aqui com a tarefa de apresentar o nosso palestrante, que eu tive a satisfação de conhecê-lo há poucos instantes. Primeiramente, eu quero parabenizar a você, aluno, né, que se inscreveu neste evento e está tendo a oportunidade de se desenvolver, se capacitar e crescer em suas carreiras. Meus parabéns a todos vocês, né? Essa é uma oportunidade única de aprendizado e eu creio que todos nós vamos ganhar com isso. O motivo do nosso evento, diante da atual situação econômica que estamos vivendo, né, não é segredo que a economia mundial passa por grandes dificuldades devido à pandemia do Covid-19, né? Isso não será diferente aqui no Brasil, né? A exemplo de outros países do mundo, o Brasil adotou medidas drásticas de isolamento, visando conter a expansão do vírus. Isso tudo, né, pensando na saúde da população. Só que esse distanciamento causa, né, também a interrupção de operações produtivas, né, em todas as áreas, no comércio, serviços, área de turismo. Então, isso afeta muito a questão econômica. Então, atualmente, muitos estudiosos e autoridades preocupam-se com as consequências negativas causadas pela pandemia. E como será o pós, né? Essa é a pergunta. E a preocupação maior é como minimizar esses efeitos, né? De forma assertiva, eficaz, sem maiores prejuízos à população e ao desenvolvimento do país. Essa é uma tarefa muito árdua, penso eu, certo? Então, preocupada com a atual conjuntura econômica, a Universidade Newton Lins traz hoje aos nossos alunos a palestra Como o cenário empresarial irá se estruturar no pós-Covid. Tá? E para isso nós temos o nosso convidado, o nosso palestrante, Alan Riedel, né? Eu vou falar um pouquinho aqui das experiências dele e da formação acadêmica dele. Ele é sócio da empresa KPMG, que é da contabilidade, sabe o que significa essa sigla, né? Então, KPMG Corporate Finance. Ele também é líder na assessoria e reestruturação de dívida, tá? Ele, para a honra da nossa classe, é formado em Ciências Contábeis pela UFRJ. Isso até falei para ele que eu estava muito orgulhosa de ter um contador aqui para dividir esse momento conosco. Também é formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes e tem o MBA pela INSEAD, Instituto Europeu de Administração de Empresas, que ele cursou na França, tá? Alan se dedica à assessoria e reestruturação de dívidas, executando projetos de levantamento de dívida, financiamento de projetos, captação de recursos externos e locais, financiamentos garantidos por ativos, mercados de capitais nacional e internacional, financiamento de aquisições, estruturação e financiamento de parcerias público-privadas. Ele foi responsável por vários projetos de fusões e aquisições, mercados de capitais e transações estruturadas na KPMG Corporate Finance e no Unibanco, em Nova York. Possui também experiência em avaliação de empresas, aquisições, planejamento estratégico e tributário, em vários segmentos, incluindo serviços financeiros, agronegócios, infraestrutura e saúde. E é com grande satisfação que convido o palestrante Alan Riedel para compartilhar um pouquinho das suas experiências conosco. Seja bem-vindo, Alan. Professora Renata, obrigado pela introdução, obrigado pela deferência aqui, que eu não mereço isso que vocês estão fazendo aqui, mas para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês,
compartilhando um pouco dessa experiência, e um pouco também da visão aqui desse mundo pós-Covid, como é que ele vai se desenvolver. Então, é uma honra mesmo. Eu tive em Manaus aí no final do ano passado. Sempre um prazer estar aí na região norte, com os amigos aí da Newton Lins. E para mim, eu vou confessar para você uma coisa. Eu me formei sim em contabilidade, né? Ciências contábeis lá na UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Hoje eu moro em São Paulo. Então, isso aqui vai ser um bate-papo aqui de experiências, tá, gente? Então, me desculpem, eventualmente, um pouco de informalidade. Mas a ideia aqui é trocar ideias e trazer algumas visões, algumas experiências aqui que podem ser úteis para vocês. Mas eu me formei lá e meu sonho sempre foi um dia voltar a dar aula lá. Mas eu moro em São Paulo, então eu não consigo dar aula lá. Então, eu fico assim, então, quando tenho uma chance de falar com um grupo de universitários, para mim é sempre um prazer poder estar dividindo com eles. Eu sempre volto na memória aqui nos meus bons tempos lá na faculdade, na universidade. Então é sempre um prazer poder estar trocando essa experiência com a turma jovem aí que está vindo aí, está formando a cabeça, está formando a visão de mundo, está acumulando experiência. E aí, se eu puder contribuir com alguma coisa, né, pequena que seja, da minha experiência para ajudar nessa formação, para mim é uma satisfação enorme. Então, obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, em nome da Universidade Newton Lins, em você dispor do seu tempo, né, para contribuir conosco, com nossos alunos, ajudando na formação desses futuros profissionais. Fique à vontade, nós ficaremos aqui vidrados no que você tem para passar para a gente, tá bom? Um abraço. Eu vou aproveitar, eu vou falar só um pouquinho. Acho que a ideia é não dar essa noção do que a gente está vendo do mundo pós-Covid, mas também falar um pouquinho da minha experiência também, tanto acadêmica como profissional, né? Como é que eu fui desenvolvendo essa experiência e dividir esse percurso, né, com vocês, e eventualmente até estimular alguns de vocês a fazerem algumas coisas que vocês estão pensando em fazer e terem mais ideias aí para poder avançar. Antes de eu entrar para a faculdade, para fazer ciências contábeis e direito, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas a única coisa que eu sabia, assim, que eu tinha interesse por finanças. E aí isso queria dizer o quê? Que eu poderia fazer talvez economia, talvez administração, contábeis. E aí, Renato, eu vou confessar para você também uma outra coisa. O meu pai, ele é formado em contábeis, mas o meu pai é imigrante. Ele veio da Inglaterra quando ele era bebê e ele nunca foi para a faculdade. Ele fez curso. Naquela época não tinha o EAD, né? Era por correspondência. Então ele fez, se formou e depois ele seguiu a carreira, né, de controller lá, de empresas lá no Rio de Janeiro, sempre trabalhando nessa área financeira. Aí ele me influenciou e falou, ó, você quer aprender alguma coisa assim tangível, né? Faz contábeis que vai ser legal e você pode fazer várias outras coisas depois. E eu segui essa orientação dele e até hoje tem dado muito certo, porque me deu uma boa base para entender as finanças das empresas. Né? Hoje em dia, né, para mim é muito fácil olhar uma demonstração financeira, eu já olho ali rapidamente o histórico dela, né, vejo a performance, entendo a dinâmica, né, dos números lá, a situação de capital dela, e eu vou fazendo um raio-x da empresa pelos números, com muita facilidade, graças a essa base que eu tive. Mas eu era um cara meio curioso, acho que sou um cara muito curioso, e eu queria aprender mais coisas também, não só a parte de números, que eu tinha mais facilidade. E aí, eu decidi fazer em paralelo um curso de direito também. Então, me formei nos dois, em contábeis e direito. Fazia contábeis na UFRJ, né, na Federal do Rio de Janeiro, e direito na Cândido Mendes, que, por sinal, está nos jornais aí que pediu recuperação judicial. Mas é uma faculdade que também muito boa, tinha colegas muito legais, professores muito bons,
e me deu uma formação muito boa nessa parte de direito. E hoje em dia, eu não tinha essa noção naquela época. Eu só tinha realmente a curiosidade e vontade de aprender mais. Tinha muita vontade de aprender. E toda oportunidade que aparecia na minha frente para aprender alguma coisa, eu mergulhava para aprender. Obviamente, dentro da minha área de interesse, né? E isso acabou sendo muito bom, porque hoje eu consigo balancear muito bem essa parte de finanças e a parte de contratos, né? E a estrutura jurídica das coisas, que tem uma lógica, né? O direito é muito lógico, né? Tem uma lógica de estrutura, de regras, regulamentos, né? E uma forma de pensar e raciocinar e construir as coisas. E aí ficou muito legal. Até a parte numérica e essa parte mais subjetiva, né? Humana, se complementando. E aí, só que aí, assim, aí eu fiquei estudando muito para a faculdade, passei lá no Rio de Janeiro, né? Passei lá fiz 3 vestibulares, passei por 3. Aí entrei para as 2, e só que aí, como tinha sido muito intenso, eu falei assim, vou parar um pouquinho, vou parar 6 meses e vou viajar o mundo. Então eu tranquei minha faculdade, tranquei a matrícula, e fiquei 6 meses viajando pela Europa. Peguei um dinheiro emprestado com meu pai, comprei uma mochila, daquelas grandonas, assim, para botar a roupa toda e ficar rodando, né, só com aquela mochila. Fiquei 6 meses rodando lá na Europa, arranjei uns bicos, né, uns bicos lá de emprego, para ajudar a ganhar algum dinheiro, e aí eu conseguia pagar as viagens e fiquei rodando. Naquela época não tinha Google, não tinha internet lá, então eu levava comigo um livro de viagens, e aí ficava abrindo lá, pegava o trem para ir de uma cidade para outra, e aí abria o livro lá para ver o que eu ia fazer naquela cidade, à medida que o trem estava chegando. Então, não muito planejado, planejamento assim, real time, em cima da hora. Mas foi muito divertido, deu para dar uma boa descansada assim de cabeça, né, uma boa refrescada, para vir com muita energia de volta, depois de 6 meses, de volta para me dedicar aos estudos. Eu fiquei 3 anos só estudando, de vez em quando eu dava uma aula de inglês, para ganhar um pouquinho de dinheiro também, e aula particular de inglês. E aí, depois de 3 anos, eu falei assim, agora eu vou mergulhar no mercado de trabalho. Onde que eu posso trabalhar e ter muita experiência relevante, assim, para poder aprender ainda mais e botar em prática toda a parte acadêmica, botar em prática na prática do trabalho. E aí apareceu essa oportunidade de trabalhar na KPMG. Por incrível que pareça, eu trabalho na KPMG há muitos anos, na parte de auditoria. Então, eu entrei para trabalhar em auditoria com um grande objetivo, não de ser auditor ou, né, trabalhar na firma para o resto da minha vida, e sim para aprender, que é muito intenso, né, um trabalho muito intenso, e você acaba fazendo coisas muito dinâmico, muitas coisas diferentes sendo aprendidas, em cada cliente que você vai, né, um sistema diferente, uma contabilidade diferente, né, uma operação diferente. Então, muito aprendizado também. Então, foi muito intenso. Eu fiquei 4 anos trabalhando na auditoria. Entrei lá para a KPMG no programa de trainee, então entrei lá na base, era trainee, estagiário. Fiquei 4 anos, e aí foi incrível, né? Eu sofri muito no início, porque eu não entendia nada. Eu fazia contabilidade e eu não entendia nada. Mas ainda bem que tinha muita gente mais experiente no time, né? Então tinha o consultor sênior, o gerente, o diretor, o sócio, e eles davam um apoio, ensinavam. Aí você vai aprendendo e vai pegando, né? Vai aprendendo, vai acumulando cada vez mais experiência, até que você, quando vai ver, tem gente nova entrando também embaixo de você, e você vai ensinando para eles. Então, é uma dinâmica muito legal de aprender e ensinar, de uma forma bem intensa. Mas eu queria aquele período de aprendizado, né, para consolidar os meus conhecimentos acadêmicos, e 4 anos era mais ou menos o que eu tinha planejado, assim, não, né, não era muito rígido, mas com 4 anos deu para aprender muito, e eu cheguei fui subindo na carreira ali até quase virar gerente. E aí, naquela época, eu falei assim, puxa, mas eu gosto muito de finanças, a parte, não só contábil, mas a parte de finanças, matemática financeira, né, avaliação de empresas, né, esse fluxo de caixa futuro, essa parte mais de planejamento financeiro.
E aí eu pedi e consegui ser transferido para uma área chamada Corporate Finance, né, finanças corporativas, que trabalha com compra e venda de empresas, avaliações, né, análise das empresas que estão sendo compradas. Então, o legal era que a base era contábil, né, olhava as demonstrações financeiras, mas tinha que trazer uma camada a mais de planejamento financeiro, né, e estratégia financeira. Então, foi mais uma camada de aprendizado. Eu fiquei 4 anos fazendo esse trabalho dentro do grupo de finanças corporativas. Nesse período de quatro anos de finanças corporativas, eu pedi uma licença de 1 ano e voltei para a Europa. Só que dessa vez não foi para passear, eu voltei para a Europa para fazer um mestrado em administração, o MBA. Eu passei para uma faculdade lá chamada INSEAD. Ele fica na França, mas a aula é toda em inglês, então não era problema, né? Porque para mim o inglês, eu sou fluente em inglês, então não era problema. Foi muito legal, 1 ano intensivo, horário integral. E aí eu voltei com uma bagagem, poxa, ainda mais abrangente, né? Mais abrangente de estratégia empresarial, planejamento financeiro, mercado financeiro, né? Uma visão super abrangente. E aí, continuei trabalhando na KPMG até completar aqueles 4 anos, né? Outro período de 4 anos, né? Primeiro de 4 anos de auditoria, depois de 4 anos de finanças corporativas, e apareceu com aquela minha experiência lá e tal, e o mestrado, apareceu uma posição para trabalhar no Itaú Unibanco. Na época não tinha fusão ainda, era o Unibanco, hoje é o Itaú Unibanco. Para trabalhar em Nova York. Olha só que coisa, né? Para mim era um sonho, né? Falei, nossa, trabalhar em Nova York com investidores estrangeiros vindo para o Brasil, querendo, né, apoio financeiro e tal, para mim é um sonho. E aí fiz o application online, e aí me chamaram lá, me entrevistaram, e eu passei, e fiquei 4 anos, sempre 4 anos, né? Fiquei 4 anos trabalhando lá no banco, 1 ano em São Paulo e 3 anos em Nova York. Foi muito legal. Aí eu consegui fechar essa outra frente de conhecimento financeiro, de mercado financeiro. Entendi como é que funciona um banco por dentro, como é que funcionam os produtos bancários, né, tesouraria, a área de os produtos, os processos internos e as pessoas, né? Então, foi incrível. E aí, ao final desse período de 4 anos, eu fui convidado pelo presidente da KPMG, que tinha sido meu chefe, aí depois ele subiu, foi promovido, e ele me convidou para voltar para a KPMG em 2004. Já faz tempo, já. 2004, eles estavam montando uma área dentro daquela área de corporate finance, eles estavam expandindo e montando uma área de operações financeiras e estruturadas. E falaram, olha, com a tua experiência pode ser bem legal, você pode ser super relevante. Aí eu falei, nossa, eu sempre tive muitos amigos, né, quando eu trabalhei na KPMG naquela época anterior, né, sempre deixando bons relacionamentos, isso é muito importante, fica aí uma dica, né, quanto melhor a nossa cadeia de relacionamentos, né, o nosso network, né, pode ser que não tenha nada específico, mas além de ser gostoso conhecer mais pessoas e aprender novas experiências com essas pessoas, conhecer a vida delas e, né, outras experiências, isso aí no futuro a gente nunca sabe, né? O nosso contato, o nosso relacionamento pode abrir muitas portas, como abriu. E aí eu assumi uma posição, aí como diretor, finalmente eu virei um diretor em final de 2004, início de 2005, um diretor trabalhando nessa área de operações estruturadas. E aí foi outra curva inclinada aqui de crescimento. Por quê? Porque estava numa cadeira lá que ninguém sabia direito o que era, né? Porque a KPMG tinha uma área de finanças corporativas que fazia compra e venda de empresas, avaliações e diligência, né? Diligência é quando uma empresa está comprando a outra, você tem que ir lá fazer uma diligência, uma investigação, um levantamento de informações. Era isso que fazia. Aí tudo que não era isso, meio que caiu no meu colo. Então, começou a aparecer cliente interessado em fazer uma captação de recursos, ou teve um grande cliente que eu tive, e tenho até hoje, por incrível que pareça, a gente tem um relacionamento bom, e até hoje ele
tudo que ele faz aqui no Brasil, ele me liga para pedir ajuda, para preparar alguma coisa para ele. Ele queria montar aqui no Brasil uma estrutura de logística para exportação de açúcar e grãos do Brasil. Então, montar armazéns, terminal portuário. E aí ele queria que fizesse um estudo. Eu falei, vamos fazer o estudo, eu vou fazer esse estudo para você. Aí contratei para fazer o estudo um pessoal de uma universidade lá do interior de São Paulo, muito, muito bons, chama Exalc, é um instituto ligado à USP, né, a Escola de Agronomia da USP. Luiz de Queiroz, Escola de Agronomia Luiz de Queiroz. Então, eles são muito bons em logística de grãos e agronegócios, então contratei o professor Cacheta, eu e o professor Cacheta, então, desenvolvemos o projeto. Ele é um cara super famoso lá na Exalc, e uma referência em logística, e eu não entendia muito bem de logística. Então, eu falei, bom, vou me juntar com alguém que sabe muito bem. E aí, isso que a gente tem que saber. A gente não precisa saber tudo, isso é outra dica, né? A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa saber como descobrir as coisas, né? Como ir atrás e rapidamente se posicionar e entender o que está acontecendo e ir acumulando informações e trazer gente que conheça mais do que você para poder complementar e você realmente poder fazer um bom trabalho. Então, o que aconteceu? Esses projetos especiais começaram a se desenvolver e eu, de repente, estava vendo um montão de cliente ligando para mim, falando assim, olha, eu tenho um projeto para montar uma nova fábrica. Você pode me ajudar a levantar o recurso? Claro, eu conheço os bancos, eu conheço as empresas, eu conheço como o banco pensa, como é que o banco aprova crédito, como é que estrutura a garantia. Eu conheço as empresas, eu sei analisar os balanços das empresas, eu sei como as empresas se organizam, se planejam, eu consigo fazer uma boa ponte aí. E é o que eu comecei a fazer naquela época e estou fazendo até hoje. E aí essa área da KPMG cresceu muito. Hoje a gente chama essa área de Debt Advisory e Restructuring. Então, na verdade, essa área original de captação de recursos a gente chama de Debt Advisory, que é a assessoria em levantamento de recursos. E aí, muitos anos, né, de 2004 até 2000 até a crise de 2009, né, 8, 9, né? Então, de 2004 até 2008, 9, muitos projetos de captação de recursos para o setor agro. Muita coisa para o setor agro, muita coisa para o setor de bancos pequenos e médios. Aí veio a crise lá dos Estados Unidos, o mercado financeiro balançou. A crise de hoje é bem diferente, né? Hoje não é uma crise de mercado financeiro, é uma crise de demanda e de oferta, e já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas aquela crise era uma crise de mercado financeiro e aí os bancos estavam com problema de liquidez, passaram a ter muito problema de liquidez, essa liquidez não ia para o mercado. Então, e aí as empresas então começaram a ter problema que não tinham como pegar dinheiro, ou tinham que pagar dinheiro e não conseguia tomar, e isso significava impacto muito grande na liquidez das empresas também. Aí eu fui chamado para ajudar na reestruturação das dívidas das empresas, que eram clientes, a KPMG. Lá fui eu aprender a reestruturar a dívida, né? A verdade é que eu não tinha muita experiência, mas eu sabia como estruturar uma dívida. Aí eu descobri que botando um R na frente, você, né, passa de estruturação para reestruturação. Mas a lógica é muito parecida, porque na hora que você vai reestruturar a dívida, não adianta você chegar e tentar montar uma solução que não encaixa. Tem que ser a mesma lógica de uma estruturação normal, você vai olhar para fazer uma reestruturação. A diferença é que no primeiro momento, quando você está captando, estruturando, tem dinheiro novo entrando. Na reestruturação, normalmente não tem muito dinheiro entrando, mas você está evitando do dinheiro de sair. Então, você está olhando o fluxo de recursos, ou ele está entrando, ou você está tentando preservar ele para ele ficar lá e permitir que a empresa possa continuar rodando. Então, comecei a fazer isso em 2004, mas a crise passou rápido. Aquela crise de 2008/9 foi uma crise que passou rápido. Por quê? Porque foi muito fácil. Fácil hoje, a gente fala hoje, né? Mas na época todo mundo desesperado. Mas olhando hoje, olhando para trás, foi relativamente fácil, porque na hora que os governos e os reguladores conseguiram dar uma consertada
né, na liquidez do sistema financeiro, tudo se resolveu. Então, o sistema balançou, alguns bancos quebraram, não aguentaram o estresse, né? E aí, com a perda de confiança, a instituição bancária não pode ter perda de confiança. Na hora que tem perda de confiança, ela deixa de ter uma razão de existir, porque ninguém vai depositar dinheiro. Se ninguém vai depositar dinheiro, ele não tem dinheiro para emprestar, e aí não tem razão de existir. Então, os que estavam maus das pernas acabaram saindo, o governo entrou, os governos americanos, os bancos centrais europeus, aqui no Brasil, fizeram injeções muito importantes de recursos e o mercado voltou a se restabelecer rapidamente. E, além disso, naquela época estava num boom de commodities. Então, no caso do Brasil, a recuperação foi muito rápida, porque a gente continuou com muita renda sendo gerada com a exportação, e aí a gente rapidamente engatou um crescimento. E com isso, quando tem crescimento, tem uma demanda grande por investimentos. Investimento é o ativo. Mas como é que você vai financiar esse ativo? Então, muito investimento demanda muito financiamento. E eu entro exatamente nessa ponta do financiamento, para viabilizar todos esses investimentos. Então, 2010 até 2014, foi um período maravilhoso. E aí, o que a gente inventou lá, na KPMG? A gente falou assim, olha, a gente já identificou como é que faz captação no Brasil, já conhecemos os bancos, os produtos, né, ficamos amigos dos banqueiros, mas tem uns projetos muito grandes aqui, de dinheiro grande. Vamos tentar levantar dinheiro no mercado internacional, mercado de capitais internacional. Aí, a gente se deu esse desafio, e aí eu fui conversar com um grande cliente, falei, olha, vamos tentar tirar uma nota de rating. Não sei se todos vocês sabem, talvez não, mas o rating é uma nota de crédito, é uma avaliação de crédito que é feita por umas agências. Tem 3 agências internacionais grandes, conhecidas, tem a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch. Aqui no Brasil tem umas locais também, mas elas dão uma nota de crédito. Normalmente, essa nota de crédito é usada numa captação de mercado de capitais. Por quê? Porque no mercado de capitais não tem banco dando empréstimo, né? O mercado de capitais é um fundo de investimento que está comprando. Na realidade, vários. Então, você tem que distribuir uma operação para vários investidores. Normalmente, você contrata um banco, um agente financeiro, para fazer a distribuição, uma distribuidora ou corretora para fazer a distribuição para os diversos investidores. Só que esses investidores, eles não são igual ao banco, eles não têm uma área de crédito para fazer uma análise do risco da empresa. Então, o que eles fazem? Eles falam, me dá um rating, né? Vai lá na agência de rating, ela vai fazer uma análise, ela vai emitir um relatório, não é o tipo Serasa, não. O Serasa é uma versão super, hiper simplificada. É uma análise financeira, operacional, da governança da empresa, da estratégia da empresa, dos riscos, uma análise super abrangente dos riscos financeiros e operacionais. E dá uma nota. Então, dá o relatório e dá uma nota. E a nota máxima pode ser triplo A, depois pode ser B, ou triplo B, ou pode ser C, e aí vai descendo, né? E aí tem o famoso investment grade, né? Vocês devem ouvir de vez em quando investment grade. Investment grade é grau de investimento. Grau de investimento é uma nota, na escala global desses ratings, é uma escala que mede, né, o risco de empresas em qualquer lugar do mundo. Você tem que ser triplo B ou mais para ser investment grade. Abaixo disso, você below investment grade, né, abaixo de investment grade. O Brasil, como país, hoje está abaixo do investment grade. Consequentemente, a maioria das empresas que estão dentro do país estão também dentro desse limitador, que é o rating do Brasil. Mas isso é só um parênteses que eu fiz aqui só para falar do rating. A gente começou, então, a ajudar as empresas a tirar esse rating nas agências. Como é que tira o rating? A gente prepara todas as informações que a agência vai precisar. Então, demonstração financeira, análise da estratégia da empresa, olhando para trás os últimos anos e projetando os anos futuros, né? Fazendo uma modelagem financeira. Aí a gente faz uma análise de como que é a gestão da empresa. Então, tem o presidente, as diretorias principais, as gerências, né? Como é que está todo mundo organizado, quem tem responsabilidade por o quê, né?
Tem também uma análise dos comitês, além dessa, tem vários comitês de gestão que entram para dar suporte a essa administração da empresa. E aí isso foi legal, porque também me forçou muito a aprender a metodologia dessas essas agências de rating a fazer análise de risco. Então foi muito legal para aprender um pouco mais. Sempre aprendendo, gente. Isso é uma outra coisa que acho que é muito importante deixar contato com vocês. Vocês não vão terminar a faculdade e vai acabar o aprendizado. Na realidade, a faculdade é só o início. Então, vocês vão continuar aprendendo e se desenvolvendo e crescendo. A diferença é que vai ser um ritmo que vocês mesmos vão impor. Enquanto na faculdade, na escola e na faculdade, a gente tem que cumprir aquelas matérias, né, de uma forma forçada, né, mais ou menos forçada, e no ritmo, né, mais ou menos forçado. Depois você vai continuar aprendendo e você pode até acelerar, você pode frear, você que vai dar o seu ritmo, mas vai sempre ser com muito aprendizado, sempre. Então, fechando aqui, a gente descobriu esse caminho de tirar rating, e aí o que aconteceu? A gente foi bater na porta de bancos de investimento internacionais, perguntando se eles teriam interesse em distribuir a operação que a gente estava pensando em fazer com o nosso cliente lá fora, em Nova York, em Londres, na Suíça, para os investidores globais. E aí, com o rating na mão, eles começaram a falar assim, não, temos interesse. E aí a gente seguiu nesse caminho de 2010 até 2014, fazendo várias emissões de bonds, chama bond, né? Essas notas que a gente emite lá fora. A gente emitiu muitas operações lá fora e foi muito bacana, que aí permitiu que aí o cliente nem acreditava, né? As empresas lá nunca tinham feito uma operação dessa, nem acreditavam que a gente conseguia levantar esse tipo de dinheiro. E aí, só que assim, uma das coisas mais legais que tinha era a gente poder viajar a gente preparava a operação, prepara a documentação, vai na CVM, faz registro né, de preparação da documentação, e aí chega no finalzinho do processo, tem que ir visitar os investidores. Aí pega o avião e vai viajar, e faz reunião, uma atrás da outra. Então, muito legal viajar o mundo, conversando com investidores, com o cliente, né, do lado, e ele falando, e a gente treinando ele, olha, você tem que se... Né, não esquece, aqui a cartilha é falar desse jeito aqui, ó, o investidor quer saber isso, isso, isso. Então, quando você vai ter meia hora para falar com ele. Meia hora você tem que dar um raio-x da empresa, sem enrolação. Vai direto ao ponto. Então, vamos treinar. Então, treinava. Então, deu muito certo, foi muito divertido. 2014, porém, veio uma crise, né? Foi a última crise que a gente teve, que durou bastante, né? 2014 até agora há pouco. O segundo mandato da Dilma lá, né? Cara, e aí, o que aconteceu? Fechou, não tinha mais mercado de capitais, né? O mercado se retraiu. O mercado de capitais, ele é nervoso, né? Quando a economia está crescendo, o pessoal fala que está com a janela aberta, né? Abre a janela para fazer captações. Mas quando a economia cai, começa a ter muita crise econômica ou política, o mercado se fecha e você não consegue levantar dinheiro. Então, em 2014, o mercado fechou. Não tinha o que fazer lá. Então, a gente tinha que se reinventar. Vocês estão percebendo que a cada 4 anos, 3, 4 anos, eu estou me reinventando, né? E é isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre aprendendo e se reinventando. A reinvenção é constante. Então, tenham isso em mente e levem isso numa boa, porque e vão procurando, é uma chance da gente também se reinventar e ir também ajustando para fazer coisas que a gente gosta, coisas que nos interessam, coisas onde tem um propósito, né? Eu gosto muito dessa palavra, propósito. Eu gosto de fazer coisas que têm propósito, e eu já vou falar para vocês o que eu tenho feito mais recentemente, que tem muito propósito. Então, finalmente, 2014 até agora, há pouco, né, 2018, adivinha o que eu fiz? Botei o Rzinho de volta, ali na frente de estruturação, virou reestruturação de novo, e a gente abriu uma frente muito grande de reestruturação. Nessa época, a KPMG me chamou e falou assim, olha, você está fazendo captação, mas você também está fazendo muita reestruturação. Saiu o responsável por essa área de reestruturação, tinha uma área separada, né? Perguntaram, você não quer assumir essa área também? Não, eu falei, pô, tá bom, vamos lá que eu acho que eu conheço o suficiente aqui para poder assumir essa área também. Aí assumi essa. Então, hoje eu tenho responsabilidade da captação e também da reestruturação.
Só que na reestruturação eu falei assim, poxa, mas eu entendo muito bem como os bancos trabalham, então eu acho que os nossos clientes de reestruturação podem ser tanto as empresas como os bancos. Porque o banco tem problema para receber crédito de uma empresa, o que ele vai fazer? Né? Vai executar a garantia, vai ficar reclamando com o cara? O banco, idealmente, tem que entrar lá para entender o que está acontecendo com a empresa. Por que ela não está conseguindo pagar? Qual que é a dificuldade dela? E tentar dar uma orientação para como que ela pode reduzir custo, melhorar o faturamento e, consequentemente, gerar mais caixa para poder pagar a dívida. Só que o banco não é feito para fazer isso. Então, hoje eu trabalho muito com os bancos, me oferecendo lá, falo, olha, na hora em empresas que você tem algum tipo de problema, onde tiver algum tipo de solução que você acha que pode ter, eu posso ser um agente catalisador, um agente que pode ir lá, trabalhar junto com a empresa para fazer ela buscar essa melhoria. Então, eu tenho, os bancos estão nas duas pontas, tanto como clientes me recomendando, como também, às vezes, quando eu estou do lado da empresa, chamando o banco para renegociar, olha, essa dívida aqui, ela precisa ser alongada, precisa ser estruturada, e a gente vai buscando um balanço, porque se eu chegar lá batendo muito no banco também, de uma forma muito agressiva, e tem muita consultoria que presta esse serviço, né, meio de, deixa que eu faça esse trabalho de bucha de canhão para bater nos bancos. Eu não acho isso muito produtivo, acho que a gente tem que ser sempre construtivo e achar uma solução, e construir uma solução, achar ou construir em conjunto uma solução, e aí a gente precisa dar trabalho, então a gente tem que analisar, mergulhar, discutir, achar um consenso e ir construindo. Então, esse é o caminho que eu acho que é o mais sustentável. Tá? Então, com isso, a gente chegou agora, no final de 2018, 2019, nessa última perna de um ano agora, o mercado de capitais, vocês talvez que acompanham o noticiário econômico, talvez devam ter percebido que Bolsa de Valores estava batendo recorde de altas, né? Muitos IPOs IPO, né, abertura de capital das empresas, e aí a gente também começou a trabalhar com empresas que queriam abrir o capital. Só que não é só ligar uma chavinha e, vou abrir o capital. Tem um trabalho de preparação interna, né, a empresa tem que se organizar para ter, né, não deixar de ser uma empresa familiar para ser uma empresa com investidores. Para isso acontecer, a gestão da empresa precisa passar por ajustes. Não dá para ter um empresário que montou a empresa, fundou o negócio, né, e toca o dia a dia, ele tem que abrir espaço para a participação de terceiros, né, no mínimo num conselho de administração. Então, tem uma discussão muito grande, como criar essa governança, né, e essa nova gestão da empresa para acomodar investidores. Isso é parte da preparação. Como é que nossas demonstrações financeiras estão auditadas? Aí a gente chama os auditores aqui para fazer a auditoria das empresas. Advogados, direito, contabilidade, os advogados, tem que chamar os advogados para preparar os estatutos da empresa, ajudar a fazer os registros da CVM, né, e ajustar vários contratos. Então, é uma equipe, na hora que você vai entrar num projeto de IPO, é uma equipe enorme de trabalho. E aí, você tem que coordenar advogados de um lado, contadores e auditores de outro, os empresários de outro, e depois, no final, você tem que contratar o banqueiro para entrar para distribuir a operação. E nisso tudo numa narrativa, né? Como é que você organiza todo mundo, né? Numa narrativa. A gente tem que fazer logo no início qual que é a narrativa, qual que é a estratégia que a gente vai estar buscando, né, atingir. E aí tem que ir convencendo todo mundo e trazer todo mundo para dentro para ajudar. Então, essa visão geral, eu acho muito legal. Quando eu olho para trás, essa formação em diversas especializações é muito importante, porque você é um quebra-cabeça que você vai juntando e remontando com diferentes configurações. Então, até agora, há um mês e meio atrás, a gente estava trabalhando com IPOs, mas vocês podem adivinhar que com essa crise do Covid, muita coisa mudou, né? E muita coisa vai mudar. Então, o que está acontecendo, né, no mundo empresarial, no mundo financeiro? Acho que eu não preciso ficar repetindo o que já está nos jornais, né, dessa tragédia aí de saúde.
né, e no meio de uma brigalhada política, né, que faz o negócio ficar ainda mais complicado, né, é uma brigalhada política em todos os níveis, né, federal, estadual, municipal também, uma confusão muito grande, que tira energia, né, tira a energia que poderia estar sendo usada para acelerar a retomada. Como é que a gente está lidando com os clientes hoje, pessoal? Como é que é esse mundo aqui agora pós-Covid? É um mundo bem novo, desconhecido, e que dá a oportunidade da gente reconstruir muita coisa, né? Porque tem muita coisa que está sendo destruída, que vai ter que ser reconstruída, e a gente, né, e vocês que estão vindo para entrar no mercado de trabalho agora, vão ter uma chance incrível de estar participando da construção de algo novo que vai ser o novo normal, né? Essa expressão que o pessoal gosta de usar, novo normal. Vou falar com vocês então um pouquinho sobre esse mundo de hoje, né? O que está acontecendo então? Assim, o impacto foi muito grande. Cada setor a gente tem que analisar por setor, né? É um impacto que aqui na KPMG, a KPMG é uma empresa global. Então eu tenho sócios que estão nos Estados Unidos, eu tenho sócios que estão na Europa, na Ásia, e a gente faz calls, né? A gente faz calls semanais, mensais. Então eu faço calls com meus colegas da área de reestruturação, por exemplo. Uma vez por semana a gente tem call. Eu faço calls com meus colegas que cobrem o setor automotivo ou de varejo. A gente discute o que está acontecendo. E por incrível que pareça, eu estou assim, está exatamente a mesma situação em todos os países ao mesmo tempo. Os desafios que eu tenho hoje com os meus clientes são os mesmos que eles têm lá. É como se a KPMG fosse uma empresa única, e ela é, de fato, né, KPMG, mas assim, é igual, é tudo igual, é impressionante, né? Então, eu olho, por exemplo, para a cadeia automotiva, setor automotivo. As fábricas da Volkswagen, da GM, da Toyota, da Fiat, estão paradas aqui no Brasil. Assim como elas estão paradas nos Estados Unidos, estão paradas na Europa. Embaixo das montadoras existem várias fábricas. Aqui no Brasil são mais de 300 fábricas que fornecem peças e equipamentos para essas montadoras. Todo mundo parado. Parou. É inacreditável. Todos os funcionários de braço cruzado. Então, o que está acontecendo? Isso é um exemplo de um setor que eu estou descrevendo para vocês. As lojas estão fechadas, então não dá para vender loja, não dá para vender carro. Mas vai reabrir. Vai começar a sair, começar a ter venda de estoque. Só que tem muito estoque na loja, tem estoque nos pátios da montadora. Então, ainda, né, dá até para abrir o mercado e ir vendendo estoque sem ligar a fábrica. Mas as fábricas vão ser ligadas para começar a produzir carro. Na hora que a fábrica da montadora é ligada para montar os carros, tem toda a cadeia que está atrás. Fornece o pneu, o eixo, o motor, a lataria. Cada um desses fornecedores também tem que ligar suas respectivas fábricas e começar na mesma cadência, na mesma sincronia. Só que temos um problema que acontece aqui no Brasil e no resto do mundo. Na hora que as empresas param, é como se a bicicleta que está andando, ela para. Na hora que a bicicleta para, ela tomba. As empresas estão igual a bicicleta que está tombada, né? O dinheiro das duplicatas, do faturamento, acabou. Não tem dinheiro para comprar insumo, não tem dinheiro para pagar salário. Então, a gente precisa o quê? Urgentemente agora, levantar uma linha de capital de giro, né, liquidez para injetar nas empresas, para elas comprarem lá a chapa de aço, comprar lá o vidro, comprar lá o metal, pagar os salários, né? É o capital de giro para poder girar, literalmente, né? Girar as máquinas lá para começarem a produzir. Mas de onde vai vir o capital de giro? Essa é a discussão. Vai vir do BNDES? Vai vir do Banco do Brasil? Vai vir do governo federal? Ou vai vir dos bancos privados? Itaú Unibanco, né? Minha antiga casa lá. Vai vir das montadoras? A montadora vai ligar lá para a matriz e pedir para mandar dinheiro? Elas já falaram que elas não têm dinheiro, porque a matriz está com o mesmo problema na Europa, o mesmo problema nos Estados Unidos. Acabou, né? Parou, o ciclo parou. Então, nesse momento, a gente está nesse momento agora, do pós-Covid,
de estabilização. Tá? Então, é um momento de absorção do impacto, entendendo, olhando para o mercado, olhando para o consumidor, vendo qual que é agora o novo consumo, o novo interesse e apetite do cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e as empresas reprogramando seu modus operandi, seu modelo operacional. Como é que eu vou religar e continuar fornecendo produtos e equipamentos para esses clientes, né, esse mercado que está mudando. O pessoal não está com tanto interesse em comprar exatamente as mesmas coisas que compravam antes. Estão querendo comprar coisas que tenham mais conveniência, coisas que tenham mais a ver com esse novo estilo de vida em casa, né, com distanciamento social. Então, nesse momento, estamos num momento de estabilização, onde está tendo uma releitura da demanda. Paralelamente à releitura da demanda, está tendo um trabalho muito grande de rediscussão e reavaliação da estrutura de capital e liquidez necessárias, porque sem estrutura de capital e liquidez, você não consegue religar os sistemas produtivos. Eu estou dando um exemplo aqui, pessoal, do setor automotivo, que é um dos mais impactados. Acho que pior do que ele só tem um, que é o do turismo, né? Viagens e turismo. Então, linhas aéreas tem uma queda de mais de 90% de faturamento lá. Os hotéis, né, que seja para turismo ou lazer, hotéis também sofrendo muito, né, e agências de turismo que fazem a venda desses produtos e serviços também é uma situação muito difícil. Então, esse é o pessoal que está mais impactado, né? O pessoal, talvez, das indústrias e automotivo, o segundo. Depois tem o pessoal que tem impactos menores, até o pessoal, na realidade, tem alguns setores que, por incrível que pareça, estão indo muito bem, obrigado. Então, a gente olha para o setor de agronegócio, o setor de agronegócio está indo muito bem. A gente olha os preços dos grãos, milho, soja, estão subiram, que é dolarizado, né, em dólar, e o dólar subiu, então eles estão vendendo num preço muito bom. O centro-oeste, né, do Brasil e o sul, que tem muita produção de grãos e agronegócio, estão indo super bem. A produção está boa em termos de volume, os preços estão bons, então essa turma aí vai se dar muito bem, está se dando bem, estão operando normalmente, até acelerando, o que é muito bom para a economia do Brasil como um todo, né? Pelo menos a gente tem alguns eixos que estão funcionando bem, e isso pode acelerar, ajudar bastante, né? Para a gente sair dessa situação aqui de alto impacto. Outro setor que está indo muito bem também é o de telecomunicações. Vocês podem imaginar, para a gente estar aqui se comunicando aqui, a demanda por banda larga e telecomunicações explodiu. Eu tenho clientes que oferecem backbone e serviços de conectividade, e a gente está discutindo lá como é que a gente faz o investimento para dobrar a capacidade, para aumentar a capacidade, porque tudo que eles têm de capacidade está vendido. Tem um cliente meu que fala assim, poxa, que pena que a gente não fez aquela compra lá do equipamento o ano passado, que hoje eu já vendi tudo que eu tenho. Se eu tivesse mais, eu vendia mais capacidade. Então, esse pessoal está super bem, e não é só agora que eles estão bem, não. Eles vão continuar muito bem, porque o novo normal vai demandar muita conectividade. Tá? Então, o que eu estou falando aqui desse novo mundo que está surgindo? Né? Eu falei dois temas, né? Um é a releitura da demanda, que tem que ser feita. Né? Em alguns setores a demanda aumentou, outros setores a demanda caiu temporariamente, mas a gente tem que ver qual é a curva da recuperação. Então, leitura da demanda. Segundo, uma estratégia de liquidez, né? Finanças, uma estratégia de liquidez e estrutura de capital mais adequada. Esses estrutura de capital e liquidez vão ser um fator determinante da velocidade da acelerada, né? Da velocidade da retomada e a capacidade de ter oportunidades e capturar oportunidades que vão aparecer no meio do caminho. O segundo ponto que eu quero destacar. E o terceiro, os modelos de negócios vão ter que ser ajustados. Os modelos de negócio vão mudar, vai ter uma aceleração da transformação digital. Tem muita gente que já está falando sobre isso, né? Já tinha muito investimento de digitalização e transformação digital para sair do mundo analógico para o mundo digital.
né, onde a gente consegue ter uma escalabilidade dos negócios, né? A gente pode aumentar o volume de negócios que a gente faz sem ficar preso no analógico, né? Então, isso permite mais volume. Com mais volume, a gente tem mais eficiência, redução de custos e portanto, mais rentabilidade no negócio. Então, revisão desses modelos de negócio, acelerando a digitalização. E, por último, dentro do modelo de negócio, uma revisão de o que a gente chama de supply chain, que é a forma com que as empresas tratam a cadeia de suprimentos. Então, por exemplo, a gente pode ver o setor de equipamentos médicos, ou mesmo, vamos voltar para o automotivo, né? Tem muito equipamento dentro do carro que é importado. Então, tem lá os componentes eletrônicos, do rádio, né? Os componentes eletrônicos em geral, tem muita coisa que é importada. Faz sentido ainda continuar importando esses componentes da China, ou da Coreia, ou sei lá de onde? O dólar subiu 45%. A cadeia de fornecimento desses equipamentos, né, os navios, o transporte físico desses equipamentos teve ruptura com essa crise do Covid. Teve muita ruptura, muita coisa não está chegando. Então, se não chega o componente, você não consegue continuar fabricando. Então, discutindo com o diretor de fábrica, obrigado, discutindo com o diretor industrial, tem uma discussão de redução de risco da cadeia produtiva. Como é que a gente reduz o risco e fomenta uma produção local maior para a gente... Eu vou usar a expressão para com vocês aqui, que eu escuto muito. A gente fala de offshore, né? O offshore longe, e aí a gente está chamando de nearshore, né? Trazendo mais para perto o fornecimento dos componentes e equipamentos. Então, acho que são 3 coisas que estão mudando muito nesse novo mundo que vai emergir e que vai absorver muito talento, né? Muita gente vindo das faculdades e muita gente tendo que se reinventar para mergulhar e ajudar a trabalhar nessas 3 frentes: demanda, finanças e novos modelos operacionais. Demanda, então, pessoal que gosta de customer experience, né, user experience, essas coisas todas, né, toda a parte de vendas online, usando mídia social, né, interagindo, usando Big Data para analisar tendências e comportamento de clientes e consumidores, isso tudo vai explodir. Então, eu não sei, eu provavelmente vou me reinventar aqui também para aprender mais coisas aí. Eu queria saber se a Newton Lins, com a professora Renata aí, vai ter algum curso EAD que eu posso fazer aqui para poder aprender mais um pouco também com vocês. Eu vou me reinventar. Já estou me reinventando. E com isso, pessoal, eu queria terminar minha apresentação aqui. Passou rápido 1 hora, eu estou assustado aqui, que já deu 1 hora aqui que eu estou falando. Foi muito rápido, muito rápido. Renata, como é que pode isso? Espero que tenha sido interessante. Bom, papo. Espero que tenha sido interessante. Eu acabei falando aqui, fui no embalo aqui, mas eu queria abrir para perguntas e comentários. Temos algumas perguntas. Você tem algum tempinho aí para responder algumas perguntas, Alan? Temos sim, 5 minutinhos, professora. Perfeito. Tem algumas que nós escolhemos aqui que eu acho que são bem interessantes. Você falou que muitos setores, quer dizer, alguns setores serão mais afetados que os outros, certo? Então, nesses setores menos afetados, não tem muito o que se preocupar com o que vai vir pelo futuro. Mas os mais afetados, eles devem mudar o modus operandi ou não? Porque você falou em reestruturação e verificar a nova demanda. Então, ele vai ter que reestruturar do zero e procurar outras alternativas, esquecendo o princípio para que ele criou aquela empresa, algum tempo atrás? É dramático esse ponto, professora. É dramático esse ponto. As empresas que estão mais impactadas, nesse canto aqui mais impactado que eu estava descrevendo, né? Elas vão ter que se reinventar.
Elas vão ter que se reinventar para emergir e sobreviver. Se elas não se reinventarem, elas vão acabar. Não é forte falar isso? É terrível, né? Então, inovação É a ou palavra-chave. evolução? Inovação é a palavra inovação e reinvenção. E reinvenção em que frentes? Na frente de relacionamento com o cliente, né, para rever a demanda, se a demanda caiu, ele tem que procurar o cliente e ver qual que é a demanda a nova demanda que o cliente tem. Ele vai ter que rever a estrutura de capital dele para ele ter fôlego financeiro para fazer os investimentos dessas mudanças. E ele vai ter que rever o modelo de negócio, como é que ele produz aquele serviço ou produto, né, para entregar para o cliente dele de uma forma eficiente, barata e ágil, para ele se reinventar. Porque vários setores vão ter que se reinventar. Coragem, né, Alan? Para enfrentar. Olha, eu acho que tem que ter várias coisas. Coragem coragem, é uma palavra importante, mas eu acho que tem que ter coragem, acho que tem que ter resiliência, é uma palavra que a gente gosta de usar, que é uma mistura de resistência e acho que otimismo, né? Porque o mundo não vai acabar. Apesar de para algumas pessoas pode ser que o mundo vai acabar, não vai acabar. Ele vai emergir de uma forma nova. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: que papel eu quero ter nesse novo mundo que vai emergir? Eu quero ter um papel ativo ou quero ter um papel passivo e esperar para ver o que vai acontecer? Eu quero participar na construção dele. Essa é a chamada que a gente está tendo nesse momento agora. Qual é o papel? Eu jogo para vocês aí que estão assistindo a gente. Qual é o teu papel? O momento de ressignificar. Desculpa, pode falar. Hein, Alan? O momento de ressignificar, né? É um grande momento de ressignificar. Ressignificar as opções. Né? Deixa eu fazer outra pergunta aqui para não perder a oportunidade. Porque você falou. Claro. Aqui. Quais os passos devemos tomar para sair dessa crise econômica? Eu acho que cai no mesmo que a gente já conversou antes, né? Acho que sim. Então, olha, eu acho que... Tem uma legal aqui que tem a ver com... Pode falar. Pode falar. Tem uma aqui que um aluno perguntou: quanto custa para transformar uma empresa familiar em uma empresa com investidores? Você falou nisso, né, durante sua palestra. Gostaria que você pudesse contribuir. Essa pergunta é bem interessante. Eu achei ela bem válida para o momento. É momento de crescer? Olha... Dá para crescer durante a crise? Eu entendo a pergunta e gostei dela, e eu vou ser enigmático na minha resposta, dizendo o seguinte: a pergunta certa não é quanto custa, a pergunta certa é que valor adicional a gente cria ao desenvolver a empresa para receber novos investidores, ter mais capital e crescer. Quanto valor a gente cria fazendo isso? Essa que é a pergunta. E se a resposta for, cria um valor enorme, aí você sabe que a resposta, então, é que vale a pena. Entendeu? A pergunta era boa, mas a pergunta certa é qual o valor que se cria. E eu acho que cria muito valor. Sabe por quê? Eu acho que cria muito valor. Na hora que você consegue... Eu sou muito fã, eu adoro o mercado de capitais. Eu adoro poder expandir a empresa, de sair do mercado de banco. Não gosto muito de empréstimo bancário. Eu faço, acho que ele tem um papel, empréstimo bancário, mas eu acho que o mercado de capitais é onde tem o dinheiro mais saudável, o dinheiro que mais tem potencial de ajudar a empresa. E o mercado de capitais pode ser de dívida ou de equity, IPO. Normalmente o mercado de capitais dá mais dinheiro longo, dá dinheiro mais barato, dá dinheiro em volumes grandes, que podem, que podem ser aplicados de uma forma mais potente na empresa. Pode ter gente que não concorda comigo, mas eu na minha cabeça, na minha forma de enxergar isso, eu gosto muito. Eu acho que ele cria um valor. O mercado de capitais permite a criação de muito valor. E a gente olha nos países que desenvolveram seus mercados de capitais, como os Estados Unidos, né, Londres, né, alguns polos na Europa,
o mercado de capitais é uma alavanca de criação de valor muito grande para as economias, para as empresas. Então, complementando aqui a resposta, aqui a pergunta que foi feita. Então, tem outra. Vou fazer a última, tem mais, mas vou fazer essa última. E será que vamos superar superar essa pandemia de uma forma que o nosso sistema não vai entrar em colapso, que o nosso país volte a crescer e que tudo volte a ser como era antes? Não vai voltar a ser como era antes, tá? A gente vai voltar para o novo normal, né? Não vai mais ser como era antes. Então a gente tem que já virar essa página. A gente não está tentando voltar ao que era antes. A gente está tentando alcançar o novo, que antes ia demorar 5 anos de investimentos em inovação para chegar. Esses 5 anos vai ser acelerado em 1 ano. Vai ser muito intenso. Eu acho que é isso. Podemos dividir. Desculpa. Podemos dividir, então, antes da pandemia e após pandemia. É um momento de inflexão do mundo global. E o Brasil não foge à regra. A gente está indo para um novo patamar, onde o mundo vai ser muito mais tecnológico. Sabe o que eu acho legal nisso? Até me dá arrepio quando eu penso nesse negócio. Sabe por quê? Eu estava falando com meus filhos. Eu tenho uma filha de 16 e um filho de 13. Minha filha está no 2º ano do médio. Eu estava falando com ela assim, olha, eu quando eu era jovem, assim, ainda sou jovem, né? Mas quando eu estava na faculdade, eu tive que viajar, assim, eu tinha que largar tudo para ir viajar para não sei aonde. Depois eu fiz mestrado fora. Depois fui trabalhar em Nova York. Alugava um quartinho, né, uma kitnet lá, pagando $2.000 por mês para morar numa kitnet, né? Assim, é glamouroso morar em Nova York, mas é sofrido também. Tinha que pegar documento do governo americano, né, o visto de trabalho, você sofre para pegar o visto de trabalho, né, e fica lá pedindo, pelo amor de Deus, para ser aprovado lá, para ir para lá. Hoje em dia, eu falei para minha filha, você pode trabalhar na Google de São Francisco sem sair de casa, quer dizer, aqui de São Paulo, aqui do Brasil. Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Hoje e no futuro cada vez mais, se você for bom no que você está fazendo, se você for um bom programador, um bom analista de marketing, um bom analista financeiro, se você for bom no que você está fazendo, não vai ter fronteira geográfica para definir se você tem boas oportunidades ou não. As oportunidades vão ser globais. Isso é bom e ruim, né? É bom, você vai poder ir para qualquer lugar que você quiser, que você sonhar, só que vai concorrer também com a chinesada lá, que é boa para caramba em matemática e fera em tudo que eles fazem também, mas esse é o novo mundo que a gente vai estar entrando agora, né? E vocês que estão na faculdade aí, podem ir fazendo os ajustes aí, mergulhar fundo, mergulhem de cabeça, tenham um otimismo. Acho que o mundo é dominado pelos otimistas, no final das contas, né? Se você quer dominar o mundo, você tem que ser um pouco otimista também, para poder sonhar, acreditar, ir atrás, se esforçar e ir atrás. Porque se você não for otimista, for pessimista, ficar parado, não vai a lugar nenhum. Então, essas são minhas considerações, professora. Eu agradeço muito, foi muito bom poder ter acesso a tudo que você falou, né? Eu sempre costumo falar que isso é engrandecedor, porque alguém poder compartilhar suas experiências, poucos têm essa vontade de fazer, tá? Então, você está de parabéns, né? É um prazer enorme da minha parte poder compartilhar e falar com vocês. Sim, então, agradeço em nome da universidade. Eu gostaria de finalizar essa live, né?
eu acho que tem tudo a ver, uma frase de Henry Ford. Eu estava procurando assim, uma frase de efeito, e eu achei que essa tem tudo a ver com o que a gente estava falando. O fracasso é somente a oportunidade de começar de novo, de forma mais inteligente. Então, assim, eu dou por encerrada a nossa live e que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos os nossos alunos. Em breve estaremos de volta. Um grande abraço à família Newton Lins, então. Muito obrigada, Alan. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.